Fala aí, pessoal, beleza? O seu inglês está te deixando na mão, você já perdeu aquela oportunidade de trabalho, ou você passou vergonha naquela reunião do trabalho com o pessoal da gringa. Eu sei muito bem como é isso, e eu já passei por isso também, e não foi nenhuma, nem duas vezes, foram muitas vezes. E demorou muito para eu criar vergonha na minha cara e estudar inglês de verdade, até realmente aprender inglês, e isso deixar de ser um karma na minha vida. E neste vídeo eu vou compartilhar com vocês como foi essa minha trajetória, essa minha jornada para aprender inglês, desde a escola pública, um monte de escolinha de inglês que eu estudei por aí, professor particular, curso online, tudo eu vou dar detalhes para vocês aqui, e no final eu vou falar o que mais deu resultado para mim. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Bruce Fonseca, sou administrador, especialista em Business Intelligence e trabalho com análise de dados aqui nos Estados Unidos. E ter aprendido inglês ou me arrastado com inglês esse tempo todo foi essencial para que eu conseguisse essa posição de trabalho e chegar até aqui. E antes de continuar, eu gostaria de agradecer o feedback que eu tenho recebido de vocês lá no meu Instagram, aqui nos comentários também, sempre dando palavras de motivação para que eu continue fazendo vídeos e sugerindo temas também. E esse é um dos temas mais perguntados, inclusive eu já até fiz 2 semanas atrás, mais ou menos, um vídeo falando sobre entrevista em inglês, estratégias para entrevista em inglês. Então, se você ainda não viu esse vídeo, corre lá, porque tá muito bacana também. E é o vídeo que eu falo sobre as estratégias que eu utilizei para passar na entrevista em inglês, mesmo sem ter um inglês muito bom. Bom, pessoal, o meu primeiro contato com inglês provavelmente foi no videogame Atari, para jogar aquele joguinho de tênis lá, depois Super Nintendo ali, quando aparecia o Game Over, ou no Street Fighter ali, que ele falava assim, fight, né, Mortal Kombat e por aí vai. Mas eu tinha muito pouco contato, até mesmo com videogames. Eu sou daquela geração que preferia ficar na rua, brincando de bola, pipa, futebol com o pessoal, pega-pega, esconde-esconde e por aí vai. E o inglês para mim nunca foi algo que chamou a minha atenção. E isso acontece com a maioria das pessoas que eu converso também, porque as pessoas não viam no que aplicar o inglês, não tinha uma necessidade de aprender inglês. E na escola, lá na 5ª série, quando eu tinha 11 anos de idade, a gente começou a aprender, tinha acho que uma aula de inglês por semana, coisa e tal, mas era muito fraco, e além de ser muito fraco, a gente não tinha interesse nenhum, então, sinceramente, não serviu para nada. E aí eu fui para o mercado de trabalho, e aí quando eu comecei a trabalhar lá em 2004, depois eu mudei de emprego, até já contei no vídeo anterior que em 2006 eu fui efetivado. Comecei a estudar inglês numa escolinha que tinha, eu realmente achei que ia ser fácil. No começo eu acabei evoluindo um pouco ali, coisa e tal, aprende o verbo to be, aquelas coisas bem simplesinha, né? Mas eu emitia nota fiscal e eu não tinha contato nenhum com pessoas fora da empresa. E isso era algo totalmente desmotivador, porque você vai aprender inglês, vai gastar dinheiro, vai gastar seu tempo, o seu horário de descanso, para você aprender algo que você não vai utilizar. Então não fazia sentido estudar inglês, concordam? Eu tenho certeza que isso acontece com a maioria de vocês também. E em 2009 eu mudei de empresa novamente, e como essa empresa estava iniciando as operações em Sorocaba e era tudo novo, então veio muitas pessoas dos Estados Unidos. Então nessa época eu empolguei para estudar inglês, porque tinha contato com americanos ali, contato com pessoas de outros países também, e a gente tinha que falar mesmo que fosse um pouquinho de inglês ali, e eu voltei a estudar de novo. Porém, passou a implantação da empresa, os americanos foram embora, e logo a necessidade de inglês foi por ralo abaixo novamente, e eu parei de estudar inglês naquela época novamente. E aí, pessoal, em 2015 eu estava concorrendo para uma vaga para trabalhar na Jaguar Land Rover, que ia iniciar a primeira fábrica fora do Reino Unido, ia ser ali no Rio de Janeiro, na cidade de Resende. E eu fui com indicação de um gestor meu que trabalhava lá na época. Fui super bem na entrevista, até o momento que a mulher do RH perguntou alguma coisa para mim em inglês. E naquele momento o meu semblante já deu aquela baixada ali, porque eu sabia que não ia passar, porque eu respondi, mas de uma forma assim, terrível. Ainda eu lembro que eu perguntei para ele assim, eu respondi o que vocês perguntaram, né? E eles, por educação, falaram assim para mim, respondeu? E eu sei que eu fui péssimo. Aí
na volta, né, a minha esposa, né, já era minha namorada naquela época, ela voltou dirigindo, né, eu voltei triste para casa. E eu falei assim, eu vou estudar inglês, eu preciso acabar com esse karma da minha vida, porque desde, sei lá, 2006, 2007 eu tentando, não consigo, preciso tirar isso. E a gente sabe, pessoal, as melhores vagas precisam de inglês. Todas as vagas querem inglês da gente, mas as melhores realmente precisam inglês. E aí eu voltei e fui estudar inglês nessa época. Porém, mesmo tendo aquela frustração de 2015, eu não conseguia avançar muito com o inglês, e aí era caro, eu estudava no Berlitz, era tipo 700 conto por mês, eu achava um absurdo. Então eu falei assim, também não tô conseguindo estudar muito, coisa e tal. E era uma época que eu tinha uns projetos paralelos de desenvolvimento de site, consultoria. Aí eu falei, vou parar com o inglês. E ainda depois, em 2017, eu fui trabalhar em uma consultoria que precisava falar muito com o indiano. Voltei a estudar inglês de novo. Então, resumindo a minha vida, assim, sempre que eu precisava, eu voltava a estudar inglês. Em vez de eu me preparar antes, eu sempre voltava depois que eu já estava precisando. Aí já foi a oportunidade, né, gente? E aí, quando estava quase acabando já o período de contato com os estrangeiros ali, que eu estava começando a engrenar no inglês de novo. Então foi sempre aí uma montanha russa ali, mas sempre eu fiquei num saldo muito negativo ali com o meu inglês. Isso me prejudicou muito, assim como eu já falei que perdi a vaga, perdi outras oportunidades também. Em 2019 eu comecei a sofrer uma exposição, já estava na Air Liquide, onde a minha chefe, uma gestora que me incentivou muito com essa questão do inglês, ela começou a expor eu a projetos internacionais. Isso foi no final de 2019, aí eu pensei, preciso acabar com isso de verdade. Então, em 2020 eu comecei a fazer aulas particulares com um professor inglês que morava lá no Brasil, e ele começou a me ajudar em tudo que eu fazia, que eu precisava fazer em inglês. Então eu fazia uma apresentação, eu já fazia a apresentação em inglês, e eu escrevia todo o texto, passava para ele, ele me ajudava a corrigir. E aí depois eu ia lá fazer essa apresentação, aí eu anotava tudo ali que eu fiz de errado, que eu suei, que eu gaguejei, que eu não passei, não soube responder alguma coisa. E ele me ajudava muito, que é o Austin. O Austin foi meu professor por 3 anos, pessoal. Uma vez por semana eu tinha aula com o Austin. E aí com essa exposição a projetos internacionais, que eu fui forçado de uma forma muito boa, assim, por essa minha gestora, eu comecei a me sentir mais seguro estudando inglês e participando de reuniões, e apliquei para uma comunidade técnica internacional que a empresa tem, que como é uma empresa global, eles orientam você a participar de comunidades técnicas, e quem passa nesse processo, inclusive, tem alguns incentivos. Além do status de você participar de uma comunidade técnica, você acaba recebendo um incentivo, né? E quem não gosta disso, né? Aí com essa comunidade técnica, eu precisei fazer algumas entrevistas com o pessoal daqui dos Estados Unidos e da França também, e o Austin foi me ajudando, me preparando para passar nessas entrevistas. E isso foi muito positivo para mim, porque depois que eu passei nessas entrevistas, eu tive uma exposição ainda maior ao grupo, fora ali do Brasil. Então eu acabava participando de reunião com pessoas dos Estados Unidos, da França, da China, mais da Europa até do que dos Estados Unidos, mas o meu inglês ainda era um inglês de sobrevivência. Eu continuava apanhando do inglês. E aí chegou em 2022, eu comecei a ver uns amigos, todo mundo ali da empresa ir para fora. Eu falei, vou tentar também. Então eu apliquei nessa vaga, nessa posição que eu estou hoje, e fiz a primeira entrevista, depois fiz a segunda entrevista, que é com o meu gestor, que é o CFO da divisão que eu trabalho. Passei também, depois eu falei com outro vice-presidente, passei também, e aí sim eles me avisaram que eu fui aprovado e que iam começar a trabalhar com a minha papelada para eu vir para os Estados Unidos. Em maio de 2022 eu comecei a trabalhar com eles remotamente, lá do Brasil, com toda a infraestrutura da Air Liquide Brasil, e em outubro eu cheguei aqui nos Estados Unidos, na Pensilvânia, outubro de 2022. E aí você fala assim, já tô participando de reuniões, tô bem no inglês aqui, né? Principalmente depois que comecei a trabalhar com os americanos, porque realmente trabalhar com nativos em inglês é muito diferente, pessoal. Tinha dia que eu ficava torcendo para que as pessoas não me chamassem na reunião, porque eu já não estava entendendo mais nada ali. Eu ficava, meu Deus do céu, eu queria me enfiar embaixo da mesa, assim, para ninguém me achar.
Daí do nada assim, eu ouvi assim, Bruce, what do you think about... Deu, não, sabe, gente, era uma loucura. Mas aí quando eu cheguei aqui, eu falei, as coisas vão melhorar rapidamente. E aí que eu tomei uma outra porrada do inglês. Eu cheguei aqui, piorou, pessoal. Porque uma coisa é você trabalhar com pessoas falando um inglês formal, outra coisa é você viver a regra das ruas, digamos assim, né? Por exemplo, eu cheguei aqui, quando eu fui tirar o documento, eu não entendi o que a pessoa falava. Eu precisei várias vezes pedir para a pessoa repetir, aquela situação constrangedora, sabe? Eu não entendi o que a pessoa falava e a pessoa só estava me falando para esperar sentado na cadeira, sabe? E teve uma outra situação também quando eu fui tirar a minha habilitação aqui, que a atendente fez uma pergunta para mim e eu não entendi o que ela falou. E ela deu uma risada da minha cara, sabe? E aí depois eu descobri que eu virei doador de órgãos naquele momento. Ou seja, ela meteu o louco em mim. Ele falou assim, ele respondeu o que é ser doador de órgãos, sim, entendeu? E eu lembro muito bem a cara dela dando risada dessa situação, né? Ela falou assim, não, vai ser doador de órgãos, sim, né? Mas beleza, porque se eu tivesse entendido, eu realmente falaria que eu seria doador de órgãos, né? O problema é que eu não entendi e ela colocou lá, mas tudo bem, já foi, né? A intenção foi a mesma. E também passei por uma outra situação muito constrangedora, pessoal, quando eu fui buscar a minha cachorra, que ela veio umas 3 semanas depois no aeroporto de New York, e aí a gente chegou lá e eu não entendi o que o cara falava, eu pedia para ele falar mais devagar, e eu não entendia também, pessoal, e era uma situação muito constrangedora, e ele só estava tentando me avisar que deu um problema na papelada do animal lá na Colômbia, que o avião passou por lá, não sei o que lá. Mas ele falava um inglês tão informal que eu não entendia nada do que ele falava, porque eu estava acostumado com aquele inglês formal, de empresa, conversando com gestores, gerentes executivos e também outros top managers da empresa também. E isso, pessoal, ficou muito marcado porque foi muito constrangedor, né? É uma situação muito estressante. Você chega num país onde tudo é novo para você, você não tem crédito, você não tem carro, você não tem conta bancária, você não tem documento, você não tem um lugar para morar e você precisa resolver tudo isso. E a única forma de resolver tudo isso é em inglês. E aí você não sabe os termos para alugar uma casa, os termos para tirar um documento. Você só sabe falar sobre projetos, sobre relatórios, sobre análise de dados. E sabe aquele inglês formal ali que ensinam no Brasil pra gente. Mesmo eu tendo aulas particulares muito tempo, eu acabei não chegando nesse ponto assim de viver como um nativo, alguém que mora nos Estados Unidos, né? E aí eu falei assim, isso precisa acabar, porque ou eu aprendo esse inglês de uma vez por todas, ou eu volto pro Brasil. E aí todo o esforço que eu fiz para chegar até aqui, e foi o que eu fiz. Eu assinei um curso que um amigo meu me indicou, falou, Bruce, eu já sou fluente em inglês, mas eu uso muito esse curso aqui, porque realmente fala sobre como é o dia a dia do americano, como se comunicar com um americano aqui nos Estados Unidos, isso vai te ajudar. E foi batata, pessoal. E a partir disso, logo no começo da minha jornada aqui nos Estados Unidos, eu comecei a estudar todos os dias, e eu continuo estudando, estou há 9 meses aqui, e pelo menos 6 meses eu já estou estudando esse treinamento, e todos os dias eu faço as minhas aulas online, e depois que eu faço as aulas, ele tem um aplicativo onde eu tenho que memorizar as frases da aula que eu fiz anteriormente. E todo dia esse aplicativo relembra aulas anteriores, então todo dia eu tenho 100 frases para eu relembrar. Então eu escuto e dou um score para aquela frase, por exemplo, falando se foi fácil, se foi difícil, se foi bom. E de acordo com o score que eu dou para essa frase, ele repete ela num intervalo menor ou maior. Por exemplo, se é uma frase difícil, que eu falei, essa frase é difícil. Amanhã tá de novo no meu card de memorização. Se é fácil, vem daqui 200 dias, por exemplo. E isso, pessoal, de estudar com frequência, todos os dias, mudou muito meu inglês. E hoje em dia, eu participo de reuniões quase todos os dias. Eu faço apresentação de projetos em inglês. E nas reuniões que eu participo, eu até discuto em inglês e já consigo entender o humor deles. Pessoal, mas qual que foi o diferencial? Foi engolir o choro e falar assim, vai ter que ser assim mesmo, vai ter que ser sofrido mesmo. Eu literalmente tive que sentir todo o desconforto de estar em outro país e não entender o que as pessoas falavam para realmente me dedicar ao inglês. E essa dedicação, depois de muito tempo, pessoal, colheu frutos.
e era algo que eu poderia ter evitado se eu tivesse feito esse mesmo esforço quando eu morava no Brasil. Eu achava que eu tinha um inglês, mas quando eu cheguei aqui eu vi que meu inglês não valia nada, só valia dentro da empresa. E estudar esse inglês real, informal dos Estados Unidos fez uma enorme diferença na minha vida. E é isso que eu gostaria de passar para você, que foram as minhas lições aprendidas. Uma é: estude, se prepare antes da oportunidade, não faça igual eu fiz lá anteriormente. E a outra é: estude muito, estude com frequência, estude todos os dias. Eu espero que isso sirva de motivação para você. Deixa seu comentário aqui embaixo se você já passou por uma experiência dessa, se você já teve algo constrangedor na sua vida com o inglês também, ou alguma história engraçada. Com certeza alguém vai ter algo para comentar nesse sentido, porque todo mundo que eu converso fala sobre isso e todo mundo dá risada, mas todo mundo suou frio no momento do constrangimento também. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!